O Clube de Leitura da Biblioteca Nacional foi criado para incentivar a leitura entre os brasilienses e discutir algumas obras clássicas. Você vai conferir agora uma entrevista com o bibliotecário Rodrigo Mendes, que também é um dos responsáveis pelo clube. Como começou a trabalhar como bibliotecário? Eu fiz a graduação em biblioteconomia na Universidade de Brasília, né? Na época eu já estudava na Escola de Música de Brasília, né, pela noite e decidi também fazer uma graduação, né? E aí, no caso, eu acabei escolhendo fazer a graduação em biblioteconomia, porque já gostava dessa coisa da leitura, né? Não tinha muita ideia ainda do que era o campo profissional do bibliotecário, mas realmente já tinha familiaridade com essa área de bibliotecas, porque eu já frequentava antes, e também já gostava, já me considerava um leitor mediano. Como é a experiência de administrar um clube de leitura? Agora, depois de passado alguns anos, é, já estou um pouco mais familiarizado com essas questões. No começo não foi uma tarefa fácil, porque eu nunca tinha feito nada parecido, né? O que a gente fez foi assim, a gente montou uma comissão, né, dos servidores que eram interessados em promover esse serviço dentro da Biblioteca Nacional, e dentro desses servidores tinha uma que já frequentava o clube de leitura. Eu não frequentava, né? Eu gostava de ler, mas eu não frequentava. Então o que eu fiz foi visitar alguns clubes de leitura para que a gente pudesse coletar informações, verificar como é que era a dinâmica desse trabalho. E antes de iniciar o clube de leitura em si, da Biblioteca Nacional de Brasília, a gente fez um encontro dos clubes de leitura de Brasília, aqui dentro da própria Biblioteca Nacional. Fizemos esse evento, chamamos pessoas responsáveis por vários grupos de clubes de leitura aqui na cidade, e depois desse encontro a gente iniciou o nosso clube de leitura. Se não me falha a memória, isso foi em 2019, junho de 2019. Como é feita a escolha da obra que será lida? Então, a gente mudou a nossa dinâmica de escolha das obras nesse ano de 2023, né? A gente fez uma curadoria anual, né? Escolhemos todas as obras de todos os meses. Mas assim, para a gente criar essa curadoria, né, essa montagem das obras selecionadas, a gente verifica o calendário do ano, a gente verifica se não tem nenhum centenário de algum grande escritor, verificamos datas comemorativas também para poder escolher livros dessas obras. Por exemplo, o aniversário de Brasília, que aconteceu em abril, a gente procurou um romance premiado, né, do Prêmio Candango de Literatura, que é um prêmio da Secretaria de Cultura. A gente mescla, né, assim, metade são escritoras e metade escritores, né, para que a gente realmente não fique segmentado só homens, né, porque hoje em dia a gente tenta realmente fomentar a escrita da feminina também. Então, essas são alguns aspectos que a gente procura trabalhar quando a gente faz a nossa curadoria aqui da Biblioteca Nacional. Escritores contemporâneos a gente também procura tratar. A gente leu esse ano já o Torto Arado, que é um escritor, o Itamar Vieira Júnior, um escritor premiado, escritor negro também, né, para a gente não ficar também só naquelas obras consideradas clássicas, né? A gente tenta pegar também essas clássicas, mas também tenta pegar a literatura contemporânea. Qual a faixa etária entre os leitores do clube? Não, assim, não lembro de ter mapeado a faixa etária, né? E assim, o que eu percebo é que o público da biblioteca varia muito. Eu posso te dizer que eu acho que tem mais, não tenho certeza, mas eu acho que tem mais mulheres que participam do clube de leitura do que homens. A gente não fez esse tipo de pesquisa e o público varia muito, né? Assim, tem pessoas que querem ler uma obra, eles vêm numa reunião, depois eles passam um tempo sem vir de novo, né? E assim, tem um público também que é bastante cativo, que frequenta né, assim, está em todos os encontros também e participa ativamente também do nosso grupo de WhatsApp, né, comentando e incentivando.
Como funcionou o clube de leitura durante a pandemia? Então, assim, isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque a gente estava prevendo um clube de leitura presencial aqui na Biblioteca Nacional de Brasília. Quando a gente iniciou era dessa forma, né? Em junho de 2019. E fomos fazendo dessa forma. Quando chegou no ano de 2020, nós, se eu não me engano, fizemos 2 encontros e o clube estava indo de vento em popa, né? Tava tendo uma frequência maior do que 2019, as pessoas estavam começando a conhecer o nosso clube. Aí veio a pandemia. A gente passou alguns meses parado, né? Um pouco sem entender o que ia acontecer, se ia voltar rápido, se não ia voltar, até que a gente percebeu que era uma coisa que é uma situação que ia demorar bastante a se passar. Aí o que a gente fez? A gente decidiu realmente entrar nos encontros virtuais, né? A gente intensificar inclusive nossa divulgação em rede social. Nessa época a gente montou nosso grupo de WhatsApp e tudo isso para facilitar os encontros virtuais. E antes do encontro virtual a gente fez uma live, fizemos uma live com um escritor brasiliense, tentando me lembrar o nome da obra. Surpreendente, o nome da obra. O escritor eu não vou lembrar agora, mas a obra se chama Surpreendente. Era o livro que seria lido naquele mês de abril de 2020, quando a biblioteca fechou, que na verdade fechou em março. Então a gente fez uma live com esse escritor pelo nosso Instagram, e a partir daí a gente começou, depois dessa live a gente começou a fazer encontros pela plataforma Google Meet, né? Utilizando o WhatsApp para poder facilitar a comunicação entre os membros do grupo. E foi, assim, acho que foi um serviço que a gente conseguiu manter durante a pandemia da Biblioteca Nacional de Brasília. Eu acredito que ajudou um pouco as pessoas a ter um pouco mais de sanidade mental durante o período da pandemia. Como funcionam as reuniões do clube de leitura? Existe um roteiro, né? Assim, mas cada pessoa tem sua característica, né? Cada pessoa que vai fazer mediação, porque, como eu falei, nós somos hoje uma comissão com 6 membros. Uma pessoa está afastada para fazer um pós-doutorado, então, na verdade, 5 membros, né? Então, e as pessoas que fazem a mediação, eles vão se alternando entre esses membros. E, assim, apesar de ter um roteiro, cada pessoa impõe sua característica, né? Mas, via de regra, a gente pede que as pessoas que estão participando daquele encontro se apresentem. Depois a gente faz algum comentário sobre o escritor, o autor do livro, né? Pega um pouco da biografia dele, para que a gente possa contextualizar o autor. Falamos brevemente sobre a obra e aí a gente deixa para que as pessoas teçam seus comentários a respeito. Eu, da minha parte, eu gosto de deixar bastante livre, né? Assim, eu não gosto de ficar interrompendo as pessoas quando elas estão falando. E eu prefiro que elas falem, né? Eu tento falar o mínimo possível nessa hora, porque eu quero ver as pessoas de fora, o que elas têm a dizer sobre o livro. Tem alguma história interessante que aconteceu durante os encontros? Na pandemia, a gente teve um encontro virtual e que entraram hackers, hackearam a reunião, tomaram conta. E assim, isso não foi engraçado, mas assim, hoje a gente consegue até rir. Mas assim, foi uma coisa, foi tumultuado aquele dia, né? Era um escritor, agora sempre me foge o nome do escritor, mas assim, o nome do livro é A Última Hora. E assim, ele trata do governo de Getúlio Vargas, né? Assim, não sei se todos sabem, mas o Última Hora era o jornal que dava apoio ao Getúlio Vargas, era o único que dava apoio, né? Então, assim, o escritor ele tinha um viés político, né? E a gente acredita que por conta disso a reunião foi invadida, né? No Google Meet, e aí a gente teve que reabrir a sessão, né? E assim, ficamos bastante preocupados e apreensivos aquele dia, mas no fim deu tudo certo. O clube de leitura é uma oportunidade dos membros da biblioteca socializarem? A menor dúvida disso, assim, às vezes a gente, a primeira coisa, né? Com o clube de leitura, a gente consegue trazer novos públicos para a biblioteca. Além disso, realmente é um momento que os servidores da Biblioteca Nacional, eles conhecem
esse público, né? Então, assim, como eu falei, tem a área, o momento do lanche, então a gente vai trocar assuntos, nessa hora, ocasionalmente, a gente escuta uma necessidade de um usuário da Biblioteca Nacional de Brasília, uma sugestão de livro para entrar na nossa curadoria. E eu esqueci de falar da nossa curadoria, mas a gente também ouve os nossos usuários para fazer essa curadoria. Quando chega no final do ano, a gente pergunta para as pessoas que participam do grupo de WhatsApp, do clube de leitura, o que eles gostariam de ler no ano seguinte. E aí essas sugestões, elas são realmente ouvidas pela gente. A gente sempre tenta contemplar, não vou dizer que todos os livros que são sugeridos, né, ou todos os assuntos temáticos que são sugeridos, a gente vai incluir na curadoria, mas a gente se esforça para poder trazer uma curadoria que reflita também os interesses dos usuários da Biblioteca Nacional de Brasília. Então, assim, sim, com esse trabalho a gente consegue se aproximar do nosso público. Para participar do Clube de Leitura da Biblioteca Nacional, basta entrar no grupo do WhatsApp, o link está disponível no Instagram da biblioteca, ler o livro do mês e se reunir junto com o pessoal. As reuniões acontecem na última quarta-feira de todo mês, às 6h30 da tarde.